Olá pessoal, boa tarde a todos. Para quem não me conhece, eu sou o professor Diego Coelho, eu sou licenciado em Geografia pela Universidade Regional do Cariri, mestre em Desenvolvimento Regional Sustentável pelo antigo campus da UFC no Cariri, atual UFCA, e doutor em Geografia pela UFPE, pela Federal do Pernambuco. Atualmente eu sou docente da Universidade Federal do Cariri, UFCA, atuando no curso de Administração Pública, onde eu também coordeno o Laboratório de Estudos Urbanos, Sustentabilidade e Políticas Públicas. E por isso eu fui convidado para falar para vocês um pouquinho sobre a região metropolitana do Cariri, que agora, no próximo dia 26 de junho, completa os seus 12 anos de existência. Mas antes de falar sobre a região metropolitana do Cariri, é preciso pontuar sobre algumas questões sobre as próprias regiões metropolitanas. E as regiões metropolitanas brasileiras, elas foram instituídas ainda na década de 70, durante o período militar brasileiro. Para ser mais exato, o primeiro conjunto delas é do ano de 1973, onde foram instituídas regiões metropolitanas como a região metropolitana de São Paulo, a região metropolitana de Porto Alegre, Salvador, Recife, Fortaleza, essas principais regiões metropolitanas localizadas nas capitais dos estados. E o que aconteceu de lá para cá? O que aconteceu de lá para cá foi que na Constituição Federal de 88, essa incumbência pela criação de regiões metropolitanas, ela passou a ser dos governos estaduais. Então os governos estaduais, eles poderão, desde a Constituição de 88, instituir regiões metropolitanas nas suas respectivas unidades regionais e estaduais, nesse sentido. Mas afinal, o que é uma região metropolitana? Se nós pegarmos o Estatuto da Metrópole, a região metropolitana mencionada lá vai ser aquela unidade instituída mediante legislação complementar pelos estados, onde é permitido a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum por municípios limítrofes. E na prática, o que seria uma região metropolitana? Então a região metropolitana ela seria esse arranjo político institucional formado por municípios limítrofes que possuem algumas particularidades, alguns processos e fenômenos espaciais de cunho urbano, como por exemplo a conurbação, que seria essa unificação das manchas urbanas dos municípios, e também um intenso fluxo de pessoas, de mercadorias, de bens e serviços entre esses municípios, onde muitas vezes nós identificamos vários movimentos pendulares, que seriam esses movimentos onde muitas vezes uma determinada pessoa reside em um município, trabalha em outro município e estuda em um terceiro município, Ou seja, há um fluxo muito grande entre esses municípios. Entre outras palavras, seriam esses municípios que teriam essa mesma unidade socioeconômica, que teriam a presença de processos e fenômenos como os da conurbação, como essa identificação dos movimentos pendulares, uma diversificação também de atividades socioeconômicas. Então a gente poderia caracterizar as regiões metropolitanas dessa maneira. Nem todas as regiões metropolitanas apresentam esses processos e fenômenos espaciais, conforme eu mencionei aqui. Infelizmente, a partir da Constituição de 88, por falta de critérios únicos para a definição de regiões metropolitanas, nós tivemos um boom dessas regiões metropolitanas pela falta de conhecimento da principal base delas, que seria essa criação, essa execução das denominadas funções públicas de interesse comum. E qual a importância mesmo de pensar essas funções públicas de interesse comum? Justamente porque no âmbito do território metropolitanos,
muitas daquelas problemáticas vivenciadas e identificadas, elas não serão possíveis de resolução apenas pela iniciativa de um município. É preciso haver cooperação, é preciso haver uma articulação entre os municípios que compõem essa região metropolitana, entre o próprio Estado, entre o governo federal, para que aquela problemática ela seja minimizada. Então essa é a principal base de constituição das regiões metropolitanas, apesar que muitas delas foram criadas apenas por critérios políticos, institucionais. Mas nesse caso, a gente está aqui para falar um pouquinho sobre a região metropolitana do Cariri. A região metropolitana do Cariri, ela foi a segunda região metropolitana instituída no estado do Ceará, a primeira no interior do estado, e ela está localizada no sul cearense, na microrregião também denominada de Cariri. Essa região metropolitana ela foi criada pela Lei Complementar número 78, de 26 de junho de 2009. Então, esse ano ela completa 12 anos de sua existência. É uma região metropolitana que ela foi originada a partir da relação de complementaridade funcional que provocou uma conurbação dos municípios de Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha, o famoso Crajubá. Então, a partir da consolidação, é uma conurbação ainda em consolidação, mas já avançado muito nesse processo, nesse fenômeno, foi criada essa região metropolitana e atualmente ela é composta por 9 municípios. Além desses 3 principais que formam o núcleo dessa região metropolitana, Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha, nós temos também outros 6 municípios que completam esse conjunto denominado de região metropolitana do Cariri. Então, todos aqueles municípios que fazem limite com esses 3 municípios principais, com os municípios do Crajubá, eles formam essa região metropolitana. Então, nós temos municípios como Missão Velha, como Caririaçu, Jardim, Farias Brito, Santana do Cariri e Nova Olinda, para completar os 9 municípios. E essa região metropolitana do Cariri ela é muito importante porque ela abriga a segunda área urbana mais importante do estado, que é essa área do Crajubá, desses municípios do Crajubá. Juazeiro sozinho, ele, segundo as últimas estimativas populacionais, ele tem aproximadamente 270 mil habitantes e esse conjunto de 9 municípios, ele já tem, segundo as últimas estimativas, mais de 600 mil habitantes. E nesse caso, nós podemos subdividir essa região metropolitana em 2 conjuntos. O Crajubá, com municípios que detêm a mesma unidade socioeconômica, são municípios que, sobretudo nas últimas décadas, eles vêm se consolidando como polos regionais de comércio, de serviços, inclusive serviços que cresceram bastante na região. Nós podemos destacar os serviços ligados à educação de ensino superior e também serviços especializados de saúde. O polo comercial também é muito diversificado nesses municípios. Então são municípios que vêm passando por uma fase de crescimento socioeconômica considerável nessas 2 últimas décadas, puxadas sobretudo pelo principal município do Arranjo, Juazeiro do Norte. E nós também temos os outros 6 municípios que estão nos arredores desses 3 municípios principais, só que com características um pouco diferentes dessas identificadas no Crajubá. Enquanto no Crajubá nós temos municípios na qual os índices de urbanização, os índices de crescimento da população, de crescimento do PIB, de diversificação de atividades econômicas, eles são elevados. Nós temos nesses outros municípios, alguns municípios cuja população, a maior parte da população ainda é considerada rural.
ainda reside mesmo na zona rural desses municípios, e também a própria diversificação das atividades econômicas ela é menor. Um outro elemento importante, né, nessa subdivisão da região metropolitana do Cariri é a presença da conurbação. Esse processo de conurbação ele é perceptível nos municípios do Crajubá, né, à medida que Juazeiro do Norte ele se expandiu, sobretudo devido a ter um território pequeno, um território reduzido. Essa expansão ela foi em direção aos municípios de Crato e Barbalha, que também já possuíam quantitativos populacionais interessantes, uma mancha urbana também dispersa, e favorecido sobretudo pelos elos de ligação, a CE 292 e a CE 060, nós tivemos, né, a ocupação dessas áreas propiciando esse fenômeno da conurbação, coisa que nós não percebemos nos outros 6 municípios que formam esse arranjo. Então eu espero que vocês tenham compreendido um pouquinho sobre a região metropolitana do Cariri. Nós temos um conjunto de pesquisas desenvolvidas tanto no âmbito do Laboratório de Estudos Urbanos, Sustentabilidade e Políticas Públicas, o LAURBS, quanto também no âmbito de outros grupos de pesquisas, seja da UFCA, seja da URCA também, que discutem essa temática metropolitana, que discutem sobre a região metropolitana do Cariri. Então eu espero que vocês tenham gostado um pouco desse vídeo. Conheçam o trabalho desenvolvido pelo LAURBS, né? São trabalhos ligados àquilo que o próprio nome do laboratório já diz, ou seja, questões urbanas, sustentabilidade e políticas públicas, e acompanhe um pouquinho dos nossos trabalhos nas redes sociais. Até a próxima!